Alô, ouvintes. Aqui estamos mais uma vez com o nosso Crônica de Família, chegando ao seu lar de mansinho, trazendo aquela vibração pacífica, boa, fraterna, desejando que o dia esteja correndo tranquilo, muito bom e continue assim. E para que continue assim, nós vamos oferecer aquele nosso momento poético, lembrando Tagore e toda a harmonia e beleza da sua forma gentil de se expressar. Tudo era belo no dia em que ele me veio buscar. Amanhã sorria uma gargalhada de luz, e um vento leve sussurrava entre as folhas todas as inaudíveis sinfonias da natureza branda. Cascatas líquidas compunham arpejos de belezas multicolores, e raios, filtrados por um ar balsâmico, pareciam dardos sublimes que se cravavam nas folhas verdejantes das violetas miúdas. As flores mais perfumadas se arrebentavam em guirlandas coloridas que o vento suave desfolhava. Debruçado na janela outonal da minha vida, somente eu chorava. Os olhos pesados de lágrimas, como uvas cansadas de vinho, a alma embrulhada em dores como a terra vestida de capim, e o peito doído como o solo sulcado, e uma tempestade rugindo no coração, como os trovões descendo as escadarias dos céus, empurrados por Deus. E eu vi e me ergui, e minha outonal janela de dor se arrebentou no ocaso triste, e uma primavera, rosada como o rosto de uma criança feliz, se entreabriu de esperanças nos caminhos da minha vida. Porque ele chegou, leve como o aroma, bom como um favo de mel. Não disse nada. Qualquer palavra arrebentaria a harmonia que cantava muda no sussurrar de todas as vozes quietas. Leve como o aroma, bom como um favo de mel. E minha outonal janela de dor se arrebentou no ocaso triste, e uma primavera, rosada como o rosto de uma criança feliz, se entreabriu de esperanças nos caminhos da minha vida. Porque eu vi, e me ergui, e o segui, e minha outonal janela de dor desapareceu. É sempre assim. Parece que os poetas têm esse dom abençoado de falar à alma da gente, falar ao coração. Espero que tenham gostado. Hoje nós vamos ter um programa especial, hein, Anete? Nós temos um convidado, que é o professor Armando Falcone Filho, que já é conhecido dos nossos ouvintes, e o resultado da sua passagem anterior por aqui foi uma quantidade de e-mail, de perguntas que nós vamos bombardear o nosso querido companheiro Armando Falcone, que aliás está aqui também com a sua esposa Andréia, que está esperando o neném. Coisa linda, programa sobre família, e uma mulher grávida sempre traz uma vibração especial. A lembrança de como entramos na vida e como saímos também. A entrada na vida é uma coisa linda e a saída também é. Então que esse espírito venha com muita vibração de carinho, de alegria, principalmente da vovó aqui, viu, André? Deus te abençoe. Então, Anete, cumprimente aí os nossos ouvintes e depois passe a palavra para o nosso Armando Falcone. Como nós falamos, nós colocamos em dia os e-mails. A gente estava meio atrasado, nós entramos na internet e, como nós tínhamos prometido, nós selecionamos os e-mails e guardamos os que falaram a respeito do programa com a participação do nosso Falcone. Então foram 21 e-mails a respeito de alimentação, tanto que a gente resolveu dedicar o programa de hoje à alimentação e espiritualidade. Na verdade, Falcone, foram 48 e-mails ao total sobre a sua participação. Desses 48, 21 foram a respeito de alimentação. Algumas pessoas que estiveram no feirão com a sua participação e adquiriram os livros junto com a consulta de iridologia, leram os livros e fizeram perguntas. Alguns fizeram perguntas a respeito do programa, das colocações. Então 21
foram a respeito de alimentação, então a gente resolveu dedicar o de hoje à alimentação e espiritualidade. As outras perguntas, uma próxima participação do Falcone. O Falcone prometeu participar também do nosso próximo programa, falando das outras perguntas que vieram a respeito de outras informações a respeito da medicina holística, da integração da espiritualidade com determinados tratamentos de origem oriental, sobre a acupuntura, sobre a hipnose. Então, mas hoje vamos nos dedicar sobre a alimentação e espiritualidade. Então, Falcone, gostaria de saudar aqui nossos ouvintes com a sua participação. Agradecemos mais uma vez a Nete, Ana, irmãs queridas e a todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, neste programa extraordinário que é o Crônicas de Família, pela oportunidade de retornar ao ambiente, ao convívio de vocês. E também aqueles ouvintes que, tendo acompanhado a nossa primeira participação, compareceram lá no feirão, no Colégio Militar. Mais de 80 ouvintes estiveram adquirindo livros, conversando com a gente, deixando o seu abraço, a sua vibração. O povo carioca, como sempre, nessa onda de fraternidade, muito bom estar aqui de novo. Obrigado pela oportunidade. Ok, vamos lembrar então alguns avisos. Nós temos agora à disposição um telemarketing. Se você está interessado numa cópia do programa ou alguma informação, você pode entrar em contato através do telefone 3017-9800, repetindo, 3017-9800, com o Clube de Arte, e dizer a data em que o programa foi ao ar, então solicitar uma cópia do programa. Ou então pelo e-mail clubedearte@clubedearte.org.br, e no site o programa estará à disposição durante uma semana. O site é www.clubedearte.org.br. Algumas pessoas reclamaram nos e-mails, várias pessoas reclamaram, mas nos informaram que era um problema com o provedor que estava fazendo manutenção e eles não puderam atualizar a programação, mas agora está atualizado. E se vocês escreverem para o Clube de Arte sobre terem, várias pessoas pediram, eu anotei, foram 35 pessoas, se pudesse ter acesso aos outros programas. Se vocês solicitarem ao Clube de Arte, nosso patrocinador, eles podem então manter durante mais tempo. Mas, Falcone, então vamos aqui a algumas perguntas. Você gostaria de falar alguma colocação antes de responder as perguntas sobre alimentação e espiritualidade? Alimentação é necessidade para a sobrevivência do corpo. Nós estamos na Terra, num corpo terrenal. Está no livro do Gênesis. Viestes do pó e ao pó voltará. Então o que volta para o pó? Aquilo que é pó. Carbono, chumbo, ferro, potássio, manganês, iodo, cálcio. Então, alimentar é repor nessa estrutura terrenal as necessidades nutricionais, as necessidades de manutenção da vida. Mas lembrar que se precisamos e devemos cuidar da alimentação do corpo, há necessidade também da alimentação espiritual. Porque enquanto o corpo se decompõe com a morte biológica e os elementos retornam ao meio natural do planeta de onde vieram, nós temos também, como dizia Paulo, um corpo espiritual. E este corpo espiritual é um corpo eternal, vamos colocar assim. É um corpo que vai sobreviver ao túmulo, independente da maneira como o corpo morreu. Seja por uma morte natural, seja por uma outra situação. Assim, cuidar do corpo e da alimentação, com certeza, mas lembrarmos também, como espíritos eternos, do equilíbrio e da alimentação espiritual, que nós vamos estar conversando durante o programa. Então, Falcone, você lá no feirão trouxe 2 livros. Sim. Coma e Seja Feliz, Alimento para as 4 Estações, e o livro Alimentos Depurativos, Seu Corpo é o Resultado do que Você Come. Então as pessoas comentaram o livro, mas elas fizeram associações com o espiritismo, com a espiritualidade. Eu li o livro Alimentos Depurativos, Seu Corpo é o Resultado do que Você Come, gostei muito do livro, né? As opções aqui, eu vendo algumas coisas que eu pretendo fazer, que a gente sabe de ouvir falar aquela tradição, né? Então, eu gostei bastante. Mas várias pessoas tiveram várias dúvidas a respeito, né? Vamos lá. Então, uma pergunta foi curiosa, essa foi interessante. Então ela estava falando, assim, uma pausa, né? Esses livros
foi uma abordagem biológica, não é uma abordagem espírita que você faz nos livros. Né? Aí é o Armando Falcone, é o professor Falcone, é o doutor Falcone, falando para os pacientes dele. Um é expressivo percentual espíritas, outros não é isso? Então, se eu colocasse nestes livros uma linguagem espírita ou espiritualista, não atenderia ao propósito que é. Agora, já no terceiro livro, não. Nós estamos fazendo um enfoque espírita, ligado à espiritualidade, para que assim possa haver uma distinção. Por isso é que os livros não trazem no seu conteúdo um foco espírita, embora que todas as vezes que nós lançamos o livro, falamos, fornecemos o livro, a gente sempre coloca esse complemento. Então, eu vou fazer uma distinção importante. Não são livros espíritas. Com certeza. É uma abordagem de natureza fisiológica a respeito da alimentação, da sua importância. Baseado nesses Fruto do mais seu de trabalho 30 profissional. anos na área profissional. Apesar disso, o Falcone é espírita, é diretor de uma instituição espírita em Juiz de Fora, Minas Gerais. Então ele poderá responder as perguntas que vieram a respeito da espiritualidade. Com certeza. Mas eu deixo claro aqui que o livro não é um livro espírita. Apesar de ser um livro muito interessante, eu gostei muito, não é espírita. Porque algumas pessoas vieram assim, você no seu livro, olha só, eu estou repetindo a pergunta ali do nosso ouvinte, defende o jejum. O jejum não é uma prática católica que não tem nada a ver com o espiritismo? Então, antes do Falcone responder, eu vou acrescentar. O livro não é um livro espírita. É um livro que ele escreveu com a sua experiência pessoal como terapeuta a respeito da alimentação. E eu li o livro e não vi você defendendo o jejum como uma prática religiosa. Pelo contrário. Você gostaria de explicar para o nosso ouvinte que confundiu um pouquinho? A nossa memória é muito curta. No Brasil, se eu perguntar assim, Ana Guimarães, Toninho, e falem o nome de uma música antiga. Vocês poderão lembrar de uma música da sua infância ou de uma música que a sua avó cantarolava para você? Não passa de 100 anos. Na Índia, quando você fala, cante para mim uma música antiga, canta-se, por exemplo, o mantra Hare Krishna, que tem mais de 10 mil anos segundo a tradição oriental. Então aqui nós baseamos muito o nosso conhecimento e a nossa história com base na Igreja de Roma. A Igreja de Roma começou a ser codificada a partir do século III com Constantino, não é isso? Então o jejum não é uma prática católica, é uma prática de todas as civilizações, seja pelos momentos de crise em que fizeram jejum independente da vontade própria, ou seja por uma prática terapêutica recomendada pelos xamãs, pelos médicos ou pelos homens da medicina. Fazer jejum é dar, Anete, ao corpo, às células, uma pausa, um stop, um momento de reflexão celular. E com isso permitir que o organismo jogue para fora as toxinas e fique mais receptivo a novos elementos que sejam colocados. Existem dois tipos de jejum. Existe o jejum absoluto, em que a pessoa só bebe água e nada mais. 2, 3 dias com acompanhamento, com orientação, quando for necessário. E o que nós recomendamos muito aos pacientes no consultório é o monojejum ou a monodieta. Uma vez por semana, ou a cada 10 dias, ou a cada 15 dias, ou com espaço e período de acordo com a necessidade do paciente, um dia só de maçã, um dia só de uva, um dia só de melão ou melancia. Isso vai também permitir ao corpo físico fazer uma desintoxicação, uma limpeza, uma depuração extraordinária. Tanto um quanto o outro não são práticas católicas, sem nenhuma falta de respeito ao catolicismo. São práticas que foram incorporadas pelas ordens católicas como parte da sua formação religiosa. Ok? Ok. Então, o Toninho já está avisando aqui, já está dando tempo. Nossa, a gente nem percebeu. Então, Falcone, nós vamos ter que dar um intervalinho, mas antes, acrescentando essa questão, quando você voltar, falar um pouquinho o que é a intoxicação. Sim. Se você vai desintoxicar durante o jejum. E segundo, fazendo parte dessa mesma pergunta que ele fez sobre a prática religiosa, se o jejum teria algum efeito espiritual. Isso é muito interessante, a gente vai falar no nosso próximo módulo. Lembrando, se quiser entrar em contato conosco e mandar suas perguntas, como eles perguntaram, nosso e-mail crônicasdefamilia@gmail.com.